Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Na aula anterior, foi apresentada a importância da inter-relação entre a biodiversidade e o clima. Hoje, iremos avançar um pouco mais, tratando da temática de serviços ecossistêmicos, também conhecidos como contribuição da natureza para as pessoas. O ser humano depende da natureza de diversas formas. Quando os limites planetários são ultrapassados, a segurança que a Terra oferece fica comprometida. Os serviços ecossistêmicos são fundamentais para a geração de benefícios para as pessoas, seja na manutenção das necessidades básicas de sobrevivência, na regulação e estabilidade do clima ou nas questões econômicas, sociais e culturais que nos rodeiam. Dessa forma, o valor que a natureza nos oferece é maior que o retorno que temos dado para garantir que ela continue funcionando ao nosso favor. Hoje, na aula 11 do curso de Mudanças Climáticas, a professora Aline Pires, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falará acerca do conceito de serviços ecossistêmicos, sua importância, categorizações e a relação deles com as mudanças climáticas. Também conheceremos os caminhos possíveis para a garantia da manutenção desses serviços tão essenciais ao bem-estar da nossa espécie. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, serviços ecossistêmicos e mudanças climáticas. Bom, atualmente nós passamos por uma série de problemas no nosso planeta, que a gente tem caracterizado como uma crise planetária que afeta aspectos relacionados a diferentes componentes da Terra. Aspectos climáticos, biofísicos, isso tudo caracteriza o que a gente chama de crise, né? Entre esses componentes que definem essa crise, as mudanças climáticas talvez sejam aquelas que demandam uma grande atenção agora, né? Principalmente em relação aos documentos que foram produzidos recentemente. Em um trabalho em 2009, o pesquisador Johan Rockström tentou caracterizar quais são esses principais componentes do planeta que têm alterado as suas características principais. Além das mudanças climáticas, ele também identificou a perda da biodiversidade como um componente que vai afetar severamente a nossa permanência nesse planeta, ultrapassando muito mais do que a gente chama, do que tem sido chamado como um limite planetário, né? Um espaço de segurança para a humanidade. Bom, agora, que a gente está comprometendo esse espaço de segurança para a humanidade pode parecer relativamente fácil de entender nesse momento. Várias crises em relação a uma série de componentes fundamentais para o nosso bem-estar têm sido afetados. Agora, o que a gente perde quando a gente perde biodiversidade? Bom, para entender um pouco disso, e essa preocupação ela não é de agora, né? Um conceito que ajuda a gente a entender o que a gente perde quando a gente perde biodiversidade é o conceito de serviços ecossistêmicos. É um termo que tem sido muito utilizado desde o final da década de 80. Inicialmente ele foi cunhado por Paul e Anne Ehrlich num documento que tentou tratar dos impactos da perda de biodiversidade para as pessoas. E eles cunharam o termo serviços ecossistêmicos nesse documento. A ideia era entender, né, e trazer à tona o impacto que a perda da biodiversidade tem para as pessoas. Ou seja, quando a gente perde espécies, o que a gente perde para o nosso bem-estar? O que a gente perde da capacidade da natureza em gerar benefício para as pessoas. Nesse momento, a partir desses estudos, diversas interações, tanto do conhecimento ecológico quanto do conhecimento econômico, levantaram uma série de trabalhos dedicados a entender como se relacionavam os serviços ecossistêmicos, como eles seriam comprometidos, como a perda da biodiversidade poderia comprometer o bem-estar das pessoas, e algumas classificações foram propostas para esses tipos de benefício. Os serviços ecossistêmicos, então, eles são entendidos como os benefícios dos ecossistemas para as pessoas e podem ser classificados em diferentes categorias. Na verdade, a categorização dos serviços ecossistêmicos que inicialmente foi proposta dividia esses benefícios em 4 principais tipos. Primeiro, os serviços de suporte. Os serviços de suporte
tratam de todos os processos ecológicos que são fundamentais de ocorrerem para garantir os demais serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, a gente tem a fotossíntese, a decomposição, a ciclagem de nutrientes. Tudo isso é a natureza funcionando e garantindo serviços de suporte. A manutenção desse serviço de suporte, então, vai ser capaz de gerar outros 3 serviços ecossistêmicos que são muito importantes. O serviço de regulação. Os serviços de regulação, eles tratam especificamente da manutenção das condições do ambiente relacionadas a esses serviços de suporte. Ou seja, processos ecológicos que são importantes diretamente para o nosso bem-estar. E aí a gente vai falar da regulação climática, da regulação hidrológica, do controle de inundação, da resistência a pragas, da polinização tão importante para a produção de alimentos. Tudo isso é entendido como um serviço de regulação. Dentro do contexto climático, um dos principais serviços de regulação está o sequestro de carbono, que retira carbono da atmosfera e assim ajuda a mitigar as mudanças climáticas. Além dos serviços de regulação, a gente tem os serviços de provisão. Os serviços de provisão são todos os benefícios que nós podemos extrair diretamente da natureza. Aquilo que a gente pode tocar: alimento, água, combustível, produtos que são utilizados na indústria farmacêutica e são fundamentais, por exemplo, na produção de fármacos, produtos estéticos. Tudo isso que a gente tira da natureza e usa na indústria ou no nosso dia a dia, que a gente pode tocar, materiais, são entendidos como serviços de provisão. E por último, e talvez mais importante, está relacionado aos serviços culturais, ou seja, os benefícios que a natureza provê para as pessoas e está diretamente relacionado com valores imateriais, seja aspectos relacionados a questões culturais, ou seja, várias pessoas, várias comunidades tradicionais têm na natureza o seu modo de vida, e isso tem um aspecto, uma relação de pertencimento extremamente importante, mas também para a gente, né, que está aí visitando esses parques naturais inseridos no meio urbano, sabe o prazer que o ecoturismo traz, sabe a importância da paisagem no nosso bem-estar, a importância, por exemplo, que um determinado componente natural tem para inspirar um artista. Várias religiões têm na natureza uma relação explícita e isso é fundamental de ser mantido porque mantém o modo de vida das pessoas. Essa classificação de serviços ecossistêmicos, nessas 4 categorias, é uma classificação primária. Hoje a gente já apresenta algumas outras classificações, inclusive algumas classificações que nem utilizam o conceito de serviços ecossistêmicos mais. Por exemplo, o painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos utiliza visões que complementam essa lógica de serviço ecossistêmico, usando um termo, por exemplo, contribuição da natureza para as pessoas, tentando minimizar o impacto que o termo serviço traz ao lidar com uma relação menos mercantil entre as pessoas e a natureza. De uma forma geral, mesmo utilizando o termo contribuição da natureza para as pessoas, a classificação das tipologias de benefícios das pessoas para a natureza permanece a mesma. Entendida todas essas dimensões de importância dos serviços ecossistêmicos, foi fundamental para aproximar a ciência ecológica, que buscava entender as interações, que busca entender as interações entre os componentes da natureza. Então, a gente tem as espécies interagindo entre si, as espécies interagindo com o meio, isso tudo dentro do âmbito ecológico. Do outro lado, a gente tem as ciências socioeconômicas que buscam entender as relações entre as pessoas, entre os sistemas produtivos, a geração de renda. O conceito de serviços ecossistêmicos foi fundamental para integrar esses mundos, entender de que maneira o funcionamento da natureza poderia afetar o funcionamento da sociedade, o funcionamento desses aspectos que são fundamentais e diretamente relacionados ao nosso bem-estar. Alguns modelos apresentaram isso. Um dos modelos que torna essa linguagem, esse fluxo de pensamento mais simples é o modelo de cascata, como vocês podem ver na imagem. Num primeiro momento, a gente tem um ambiente funcionando, né? Serviços de suporte, fluxos da natureza, fotossíntese, decomposição. Essas funções ecológicas podem gerar serviços ecossistêmicos, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem o caso, por exemplo, dos serviços de suporte, levando aos serviços de regulação, provisão e cultural. Consequentemente, esses serviços, eles levam a benefícios para as pessoas e esses benefícios podem ser atribuídos valor.
Ao atribuir um valor para esses benefícios, a gente gera uma série de intervenções que podem fazer, então, com que a gente interrompa um impacto que a gente pode causar nesse sistema natural, que vai comprometer as estruturas biofísicas, as funções, os serviços, os benefícios, e assim a gente tem um controle do funcionamento desse fluxo de benefícios. Entendido isso, né, uma vez que os ecólogos se aproximaram desse mundo econômico, a gente conseguiu, inclusive, valorar a importância desses serviços ecossistêmicos. E aí, valor... a gente pode usar desde uma lógica monetária, quando a gente fala o valor de uma coisa, talvez você imediatamente pense o custo, o valor disso. E, claro, isso foi possível ser feito, uma vez que esse benefício foi possível de ser quantificado. O primeiro esforço que tentou atribuir um valor monetário para esses serviços prestados pela natureza foi um trabalho de 1997, liderado pelo pesquisador Robert Constanza, que tentou estimar qual era o valor da natureza. No sentido de, se a gente tivesse que pagar a natureza por tudo que ela faz por nós, quanto que a gente deveria pagar? Em 1997, essa estimativa ficou na ordem de 33 trilhões de dólares. E o valor de riqueza que foi gerado por todos os países naquele mesmo ano era aproximadamente metade disso. Ou seja, se a gente tivesse que fazer uma vaquinha coletiva, planetária, com toda a renda, riqueza que foi gerada naquele ano por todos os países, ainda assim a gente ficaria devendo metade do que a gente deveria pagar à natureza pelos serviços que ela presta. Esse valor, essa estimativa foi atualizada. Hoje a gente tem, os trabalhos mais recentes trazem valores na ordem de 121 trilhões de dólares, ou seja, esse valor praticamente quadruplicou em menos de 2 décadas. Isso tudo mostra a importância que a biodiversidade tem para vários componentes, desde aspectos culturais, como eu mencionei anteriormente, até uma significância para dinâmicas econômicas, né? Esse trabalho ele revela também que não vai ser o dinheiro que vai compensar esse serviço que a natureza presta, porque ele não paga o que a natureza faz. Então, isso mostra a importância que a gente tem para conservar a biodiversidade, a natureza e os benefícios que ela provê para as pessoas. Agora, se a gente comprometer a biodiversidade, então, e consequentemente, através da perda de serviços ecossistêmicos, o nosso bem-estar, isso não é uma novidade. Essa preocupação ela vem desde o início da década de 70, com a Conferência de Estocolmo, e ganhou força a partir do início da década de 90, com o estabelecimento da Convenção da Diversidade Biológica, num evento aqui no Rio de Janeiro, conhecido como Rio 92, e junto com a criação da Convenção da Diversidade Biológica, nesse evento, foi criada também uma convenção quadro para as mudanças climáticas. Ou seja, naquele momento, era entendido esses dois componentes-chave para entender o funcionamento do planeta. A biodiversidade, é importante conservar a biodiversidade e é importante proteger do clima. E agora a gente sabe que perder biodiversidade é também comprometer o nosso bem-estar através do comprometimento dos serviços ecossistêmicos. Bom, como é que as mudanças climáticas, então, vão causar os impactos para os serviços ecossistêmicos? Primeiramente, né, comprometendo a biodiversidade, vocês já tiveram algum contato com os impactos das mudanças climáticas para a biodiversidade. Agora a gente está entendendo que comprometer a biodiversidade afeta o nosso bem-estar. Como? Como as mudanças climáticas vão afetar os benefícios da natureza para as pessoas? Bom, então, a primeira coisa que é importante a gente entender é que as mudanças climáticas elas podem comprometer o modo de vida das pessoas, ela pode comprometer a natureza e ela pode comprometer a interação entre elas através do conceito de serviços ecossistêmicos. Então, se as mudanças climáticas, elas, por exemplo, fazem com que as pessoas demandem mais extrair esses benefícios da natureza, por exemplo, ao ter uma mudança na distribuição das chuvas, as situações de escassez hídrica se tornam cada vez mais frequentes, as pessoas passam a usufruir mais desses benefícios ecossistêmicos. O valor desse serviço ecossistêmico ele passa a ser maior. Por um outro lado, essas mudanças climáticas elas também podem comprometer a capacidade da natureza de gerar benefício para as pessoas. Então, a gente tem pessoas precisando mais, a gente tem a natureza perdendo a sua capacidade de prover esses benefícios. O valor do serviço ecossistêmico se torna ainda maior. E, além disso, alguns serviços ecossistêmicos nessa relação passam a sofrer de uma forma mais direta. Recentemente, um relatório publicado pelas duas principais iniciativas que buscam sintetizar o conhecimento disponível sobre biodiversidade e mudanças climáticas, o IPBES e o IPCC, produziram um documento tentando integrar essas agendas de biodiversidade
mudanças climáticas e, consequentemente, dos serviços ecossistêmicos. Bom, a interação entre esses componentes, né, se a gente pensar a biodiversidade, ela oferece uma série de benefícios para as pessoas. As pessoas, elas podem afetar e promover as mudanças climáticas através do seu modo de vida, ao mesmo tempo que as mudanças climáticas comprometem o seu modo de vida. As mudanças climáticas afetam a biodiversidade, impactam a biodiversidade, porém, a biodiversidade também tem um componente importante em lidar com as mudanças climáticas, promovendo mitigação, ou seja, reduzindo a quantidade de carbono na atmosfera através do sequestro de carbono, um importante serviço ecossistêmico, e através da adaptação também. Ou seja, mesmo que as mudanças climáticas ocorram como a gente prevê, a biodiversidade vai ser importante para minimizar os impactos dessas mudanças. Ou seja, isso vai garantir que a gente tenha maior possibilidade de lidar com os impactos das mudanças climáticas. E tudo isso sintetizado nesse documento que reuniu pesquisadores de todo o mundo e trouxeram para esses documentos realidades distintas. Bom, no Brasil, o que a gente sabe, né, em termos dos impactos das mudanças climáticas para os serviços ecossistêmicos, é que ela pode comprometer serviços ecossistêmicos que a gente tem contato no nosso dia a dia. Por exemplo, a produção de alimentos. A gente sabe que o alimento que chega no nosso prato é fruto de um trabalho da natureza. Agora, como isso pode comprometer? Algumas pesquisas, por exemplo, para a produção de alimento é necessário água, um clima ameno. Algumas estimativas sugerem que o Brasil depende aproximadamente 30% da sua produção agrícola das condições climáticas. Ao comprometer isso, a gente está comprometendo a capacidade do país em produzir alimentos para a gente e também colocando o Brasil numa situação de fragilidade em relação à sua potência na capacidade de produção de alimentos para outros países. Um outro importante serviço ecossistêmico que pode ser comprometido com as mudanças climáticas, e a percepção disso talvez seja mais fácil, é a água. Dois componentes importantes do clima, a temperatura e a chuva, são diretamente afetados pelas mudanças climáticas. Então, se a gente, por exemplo, alguns ambientes aquáticos que são fundamentais para o abastecimento humano, por exemplo, os reservatórios, ou, por exemplo, para acesso a fontes de proteína, como é o caso da Amazônia, que tem nos ambientes aquáticos uma das principais fontes proteicas ao acessar os peixes como fonte de alimento também. O ambiente aquático promove uma série de benefícios ecossistêmicos. Se a gente compromete a permanência e a persistência desse ambiente ao alterar a distribuição das chuvas, por exemplo, a gente também compromete todo o fluxo de benefícios que esses ecossistemas promovem para as pessoas. Então, seja através da produção de alimentos, seja através da disponibilidade de água, da regulação climática, da regulação hidrológica, tudo isso pode ser comprometido. Estimativas recentes têm apontado que o Brasil perdeu aproximadamente 15% dos seus recursos hídricos nos últimos 30 anos. E com as mudanças climáticas, as expectativas são que essa crise hídrica, que tem se tornado cada vez mais corriqueira no Brasil, se torne cada vez mais frequente. O Brasil, mesmo sendo um dos países com maior disponibilidade de água, cerca de 12% da água do planeta está presente no nosso país, pode ser severamente ameaçado pelas mudanças climáticas, ao comprometer os ambientes aquáticos e os recursos hídricos. De uma forma mais direta, com o modo de vida das pessoas, as mudanças climáticas elas podem alterar o funcionamento da natureza e, consequentemente, romper importantes interações que as pessoas estabelecem com esses ambientes. Então, por exemplo, diversas comunidades tradicionais, extrativistas da Amazônia, que usam a natureza para a sua subsistência de uma forma sustentável, ao terem comprometido o funcionamento dessa natureza por conta das mudanças climáticas, também estão comprometendo o seu modo de vida. Dessa forma, as mudanças climáticas elas vão comprometer diferentes aspectos, desde a comida que chega no nosso prato, comprometendo a capacidade da natureza em produzir alimento, água, afetando, inclusive no Brasil, a produção de energia elétrica, que depende dos recursos hídricos presentes nos reservatórios, até o modo de vida de diversas populações, especialmente das populações tradicionais. Então, se de uma forma a gente pode comprometer essa capacidade da biodiversidade em promover benefícios para as pessoas ao acentuarmos as mudanças climáticas, ao deixarmos que as mudanças climáticas ganhem a força prevista,
De um lado, a gente tem a biodiversidade também sendo capaz de oferecer importantes serviços ecossistêmicos que podem nos ajudar a lidar com as mudanças climáticas. Essa capacidade da natureza em nos ajudar a lidar com as mudanças climáticas e está diretamente relacionado com o conceito de serviços ecossistêmicos, recentemente tem sido chamada sobre um arcabouço conceitual do termo soluções baseadas na natureza. As soluções baseadas na natureza são ações focadas na proteção, no manejo de forma sustentável e na restauração de ecossistemas naturais ou modificados que buscam solucionar os desafios da sociedade, inclusive as mudanças climáticas, garantindo isso de uma forma efetiva e adaptativa, provendo simultaneamente tanto a conservação da natureza quanto o bem-estar das pessoas. Ou seja, conservar a biodiversidade talvez seja uma das formas mais eficazes de proteger a sociedade das mudanças do clima. Alguns trabalhos que tentaram trazer esse argumento e a inclusão da conservação da diversidade no estabelecimento de estratégias que visam lidar com esses problemas esperados por conta das mudanças climáticas e que devem se acentuar por conta das mudanças climáticas, mostram que isso tem impactos, inclusive, dentro de uma lógica econômica. No Rio de Janeiro, por exemplo, a implementação de infraestrutura natural no sistema do Guandu poderia levar uma redução nos custos para tratamento de água em torno de 156 milhões de reais. Bom, ou seja, a natureza, mais uma vez, mostrando que pode ser a solução para lidar com os problemas da nossa sociedade, os vigentes e os que vão se acentuar com as mudanças climáticas. Nesse sentido, os serviços ecossistêmicos, então, podem oferecer importantes estratégias de mitigação e adaptação climática. A gente falou um pouquinho desse esforço do IPCC e do IPBS para tentar sumarizar o conhecimento técnico e acadêmico que nós temos para informar a tomada de decisão. Um dos serviços ecossistêmicos que é mais trabalhado dentro do contexto das mudanças climáticas é a manutenção de estoques naturais de carbono. Quando a gente restaura uma floresta, a gente aumenta muito a capacidade daquele sistema em sequestrar carbono, ou seja, o carbono que está na atmosfera e que hoje é reconhecido, essa grande quantidade de carbono na atmosfera é oriunda das atividades antrópicas. A gente sequestrando esse carbono através da restauração, a gente recupera a biodiversidade e ajuda a mitigar o clima. Isso tudo, né? Isso em termos de mitigação. Mas a gente sabe hoje que, mesmo que a gente faça todo o esforço na redução da emissão de gases de efeito estufa, ainda assim a gente vai precisar se adaptar às novas condições climáticas. E, mais uma vez, os serviços ecossistêmicos podem ajudar a gente nesse sentido. Um outro conceito que também está relacionado com o termo soluções baseadas na natureza é o termo adaptação baseada em ecossistemas. Ou seja, a gente conserva a biodiversidade, aumenta a capacidade de mitigação, reduzindo o impacto das mudanças climáticas, ao mesmo tempo, atrelando a isso uma melhoria na qualidade de vida das pessoas através dos serviços ecossistêmicos, reduzindo, então, a vulnerabilidade socioambiental, ou seja, a biodiversidade, através dos serviços ecossistêmicos, ajudando a gente a lidar com as mudanças climáticas, protegendo as pessoas de várias maneiras. Nesse relatório, que eu falei um pouco mais cedo para vocês, do painel intergovernamental para as mudanças climáticas e o de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que pela primeira vez se uniram em prol de uma agenda comum, diferentes componentes para lidar com as mudanças climáticas foram levantados. Alguns relacionados aos ecossistemas, ou seja, vamos conservar a natureza para lidar com as mudanças climáticas, mas a gente sabe também que outros sistemas são importantes para afetar o clima do planeta. Por exemplo, a produção de alimentos, a gente sabe o impacto da pecuária e da produção agrícola no clima global e a produção de energia. Então, de um lado, né, entre as ações voltadas para o clima que se relacionam aos ecossistemas, a recomposição de florestas naturais, né, a conservação de carbono em fontes naturais, sejam em regiões costeiras ou não, isso tudo dentro de um aspecto de vamos manter o carbono dentro das suas fontes naturais. De um outro lado, a gente tinha ações voltadas para a biodiversidade, ou seja, de que maneira a gente pode proteger, restaurar, manejar de forma sustentável e até transformar a lógica como a gente entende a biodiversidade. Protegendo os ecossistemas, restaurando ecossistemas degradados, produzindo alimento, fazendo uma agricultura de forma sustentável,
né, e colocando a biodiversidade dentro da lógica principal da sociedade. Então, de um lado, a gente tinha ações voltadas para o clima, de um lado, a gente tinha ações voltadas para a biodiversidade. Como é que essas ações elas poderiam interagir, como cada uma dessas ações afetava a eficiência desse outro portfólio de ações voltadas para a biodiversidade e clima. Dos capítulos voltados para a governança, foi tratado de como entender o acoplamento dessa agenda, e a gente percebeu que, na verdade, existe uma sinergia muito grande entre ações voltadas para lidar com as mudanças climáticas e ações voltadas para lidar com a conservação da biodiversidade. Porque o conceito de serviços ecossistêmicos estava permeando essas duas agendas. Um dos setores que se mostrou mais arriscado e que merece uma atenção maior é a produção de energia elétrica. Nessa figura que vocês podem ver, representada em azul, a gente tem interações positivas em ações voltadas para o clima e ações voltadas para a biodiversidade, e as linhas em laranja apontam ações que podem levar efeitos negativos, umas em relação às outras. Então, no caso da produção de energia elétrica, por exemplo, apresenta algum ponto de atenção. Isso porque uma série de ações voltadas para lidar com aspectos energéticos podem comprometer algumas ações relacionadas ao clima. Bom, nesse sentido, então, o setor elétrico ele é estratégico no entendimento dos riscos e das oportunidades dos serviços ecossistêmicos no contexto das mudanças climáticas. Ou seja, de uma forma, ele vai ser chave para garantir que o acoplamento da agenda de conservação da biodiversidade e de mudanças climáticas sejam acopladas de forma a oferecer grandes oportunidades e redução de riscos. Nesse sentido, uma das agendas que buscam integrar esses diferentes aspectos, que tratam tanto do bem-estar das pessoas, que trata da produção de energia, que trata de aspectos econômicos da sociedade, a Agenda 2030, que apresenta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, organiza essas diferentes dimensões de um mundo melhor para a gente. Bom, alguns modelos que apontam esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável organizam não um quadradinho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável um do lado do outro, mas, na verdade, aponta que a base das transformações para a sustentabilidade reside em garantir a biodiversidade, reside em garantir um clima ameno, reside em garantir água para as pessoas, ou seja, os ODS 13, que trata do clima, 14 e 15, que tratam da vida marinha e da biodiversidade terrestre, e o Objetivo do Desenvolvimento 6, que trata especificamente da água e do saneamento, são a base da transformação que a gente espera nos outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse fluxo de benefícios desse planeta funcionando bem está diretamente relacionado ao conceito dos serviços ecossistêmicos. Garantir uma redução nas mudanças climáticas é garantir, basicamente, que toda essa agenda de sustentabilidade seja mantida. Ou seja, a natureza e os benefícios que ela provê para as pessoas está na base das transformações que nós buscamos para a sociedade. Na aula de hoje, conhecemos que serviços ecossistêmicos são os bens ou benefícios que a natureza oferece para a nossa sobrevivência e bem-estar. Estes serviços são múltiplos, como fornecimento de alimentos, água, regulação do clima e belezas naturais. Adotar ações de soluções baseadas na natureza é uma forma de garantir a continuidade dos serviços ecossistêmicos de forma sustentável, protegendo a biodiversidade, promovendo a adaptação climática e contribuindo com o bem-estar humano. Dessa forma, podemos diminuir o impacto causado pelo homem nas mudanças ambientais e garantir a subsistência das futuras gerações. Modos de vida sustentáveis e que conservem a natureza merecem cada vez mais atenção e investimento. Na próxima aula, o professor Roberto Scheffer aprofundará na temática de transição energética para uma economia de baixo carbono e as implicações da produção de energia no mundo. Até lá!